Que é o Feng Shui e qual a importância da gente aplicá-los dentro da nossa casa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, boas-vindas a mais um conteúdo aqui do canal Hospital da Alma, um lugar e um momento que você abre uma agendinha no seu coração e no seu dia para aprender conteúdos para a sua saúde mental, emocional e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da casa, sobre o que é o Feng Shui e a importância do Feng Shui. Quem aí gosta do Feng Shui, levanta a mão. TikTok, quem é aí que gosta do Feng Shui, que quer aprender um pouquinho mais sobre isso? E aqui Instagram, hoje nós vamos falar sobre o que é o Feng Shui, porque muitas pessoas têm dúvidas do que é o Feng Shui. Voltei na lua. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que é o Feng Shui e hoje nós vamos fazer uma aulinha rápida explicando para você o que é e o que não é o Feng Shui. Eu amo e amo a Érica. Ai, que bom que você ama o Feng Shui e me ama também. Obrigado, Nalu. Obrigada, amore, irmã da minha vida. Gente, tem pessoas na nossa vida que às vezes a gente nem conhece direito, mas a gente sente que é do fundo do coração. A Nalu é uma dessas. Um beijo, amore. Gente, então vamos lá, vamos ao conteúdo. Eu vou olhar aqui para os dois lugares, que eu tô fazendo live em dois lugares, tá? Ao mesmo tempo. Hoje nós vamos falar o que é o Feng Shui. Antes de eu contar um pouquinho do que é o Feng Shui, eu vou contar como ele entrou na minha vida. Eu conheci o Feng Shui quando uma das minhas filhas, a mais velha, a mais nova, ficou muito doente mesmo. E eu percebia que ela ficava doente só no quarto dela. No resto da casa ela ficava bem. O que seria essa doença? Tava precisando de um carinho, ô meu amor. O que seria essa doença, né? Ela tinha asma, bronquite. E quando ela ficava no quarto dela, ela mal conseguia respirar. E aí eu tirava ela do quarto dela, ia pro meu quarto ou pra sala, ela ficava bem. E aquilo, falei, gente, que curioso isso. Só que ela tinha 4 meses de vida. Falei, que curioso, uma criança com 4 meses, será que ela já está fazendo manha? Será que criança de 4, 5 meses faz manha? Isso era o que eu pensava. Até que eu fui na médica, a médica falou assim, olha mãe, ela não melhora, você vai ter que pedir as contas do seu trabalho. Ou você trabalha, ou ela vive. Eu fiquei assustadíssima com isso, com essa informação, que era ou a vida dela ou o meu trabalho. Eu falei, senhor, será? Bom, pedi as contas e fiquei em casa. E mesmo eu ficando em casa, porque eu achei que o problema era ela ir para a escola. Isso que era o que eu pensava, mas eu fiquei em casa e a situação continuou. Eu falei, tá muito estranho isso. Eis que um dia eu tô andando na rua e eu escutei, andando na rua de carro, eu escutei na Rádio Mundial, falando assim, se tem pessoas na sua casa que pode adoecer, se tem pessoas na sua casa e você não sabe que é, pode crer que a sua casa está doente. O Feng Shui te ensina a olhar para isso. Falei, gente, tá falando comigo? Minha filha tá doente, pedi as contas, tem alguma coisa na minha casa. Eis que eu fui fazer o curso, mudei tudo e ela melhorou. Então, só para vocês entenderem o poder que é o Feng Shui. Então, eu vou explicar, eu tô aqui com a minha colinha, que eu fiz aqui umas anotações para eu não esquecer nada, então eu vou olhar aqui de vez em quando, mas eu vou contar para vocês o que é o Feng Shui. Bom, o Feng Shui, gente, ele nasceu na China. É uma filosofia chinesa de mais de 4.000 anos. Esses estudos chinês, essa filosofia, ela vem estudar a arte de harmonizar os espaços. É a arte de aprender a compreender as energias de dentro do espaço. E aí lá no Oriente, o Feng Shui ele se torna
um estilo de vida, porque é uma ciência, pseudociência, é assim que eles falam, é uma pseudociência que estuda os espaços o tempo todo, olhando para os espaços, entendendo que o espaço é um organismo vivo, entendendo que o espaço ele tem consciência e é uma filosofia de vida. Lá, só para vocês terem uma ideia, lá no Oriente, na China, Japão e por aí vai, os prédios são construídos baseados no Feng Shui, as lojas são construídas baseadas no Feng Shui. Por quê? Porque eles entendem que os espaços, eles são vivos e eles têm energia, tá? Então, é uma filosofia, uma ciência, uma pseudociência. E ela é muito utilizada para demonstrar como anda a energia de dentro da nossa casa, de dentro de uma empresa, de dentro de um templo, enfim. Por quê? Porque ele estuda, o Feng Shui estuda duas forças, duas energias. Quais são essas energias? A energia Yin e a energia Yang. Essas duas forças, elas estão presentes em todos os locais, tempo, espaço do mundo, do universo. E na natureza, esta energia Yin e Yang, eu vou explicar daqui a pouquinho melhor, ela não precisa da manipulação do homem para ela estar harmônica. Já repararam que se você passar ali na rua da sua casa, num parque, enfim, caiu uma semente, o passarinho foi lá, deixou cair uma semente, veio a chuva, derrubou a água, a planta nasce. Ou seja, a energia de crescimento, de vitalidade, de nascência, de energia, ela está na natureza o tempo todo de forma organizada. O homem não precisa ficar indo lá na árvore, podando a árvore o tempo todo, aguando as árvores, aguando a natureza. Ninguém vai lá na floresta e fica manipulando a floresta o tempo todo. Essa energia masculina e feminina que existe no universo, ela é organizada e ela não precisa da nossa manipulação. E o que acontece é que dentro da nossa casa, dos nossos lares, tudo que nós temos é constituído da natureza. Então eu estou aqui sentada numa mesa de vidro, essa mesa de vidro veio da terra. O vidro, ali a terra junto com a água se funde, faz junto com a... Como que é, gente? A terra, o fogo... Não, o metal e o fogo derrete e faz uma mesa de vidro. O metal tá lá na natureza, derrete junto com o fogo e faz um pé de metal. A árvore tá lá na natureza, pega a árvore e transforma a árvore em um móvel. Tudo que nós temos na nossa casa, toda a construção, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa que nós temos, vem da natureza. Só que quando ela entra, essa natureza entra para dentro do nosso lar, ela entra modificada e ela entra sem vida. E o que o Feng Shui fala? Ele fala assim: você pode organizar esta energia que está morta, né, teoricamente morta, dentro da sua casa de forma intencional e de propósito, para gerar a vitalidade que na natureza o homem não precisa manipular. Mas dentro da nossa casa a gente precisa. Então, o Feng Shui ele vem nos auxiliar a compreender como a gente manipula as energias da natureza dentro dos nossos ambientes de forma intencional e de propósito para nos favorecer. Então, eu vou ler aqui um negocinho que eu escrevi. A técnica de harmonização de ambiente, ela traz o entendimento das energias, principalmente as energias que estão dentro do ambiente. E tem como essência a localização da entrada da força vital ou boca do Qi. O que significa isso, gente? Só para vocês entenderem um pouco. Se na nossa casa tudo é energia,
Se dentro dos nossos ambientes tudo vem da natureza, existe um grande portal energético inicial que recebe ou repele todas as energias que adentram da nossa casa, dentro da nossa casa. E qual é este grande portal? A nossa porta de entrada. Tanto a nossa porta de entrada quanto as nossas janelas. Mas a boca principal da entrada de energia é a nossa porta de entrada. Então, o Feng Shui ele vem falar assim, ó, tudo é energia. Nas construções, a porta de entrada ela é muito estudada, principalmente porque ela se baseia seguidamente das linhas de harmonia e dos campos de energia. O Feng Shui possibilita equilibrar e harmonizar o fluxo de energia que adentra através dessa boca do Qi, que a gente chama de Qi, que é a energia vital. E ele atua em nossas vidas através dos 5 elementos da natureza. Quais são esses 5 elementos? Terra, fogo, água, madeira e... Gente, terra, metal. Terra, fogo, água, madeira e metal. 5 elementos, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente pega tudo da natureza, mata, coloca dentro da nossa casa e ela fica ali. Como que a gente manipula isso para que isso traga vitalidade e energia? E principalmente energia Qi, que é energia de vitalidade para dentro da nossa casa. Estudando os campos energéticos que adentram dentro da nossa casa. Através da grande porta, do grande portal, que é a porta de entrada. Então eu vou traduzir a palavra Feng Shui para vocês. Então, por exemplo, a palavra Feng significa vento. E a palavra Shui significa água. Isso significa dizer que a nossa casa recebe as energias, tanto positivas quanto negativas, através do ar e da água. Pode reparar, na hora que você abre a porta, entra ar, abre a janela, entra ar, e tudo isso vem da rua, certo? Aí você abre a torneira, entra a água, não sei de onde, pelo encanamento, tal, e entrou. Então, essas energias, o vento e a água, eles são organismos vivos dentro da sua casa. Ai, Érica, mas eu não acredito. Não tem problema. Eles são mesmo assim. É só começar a chover, deixa a sua porta aberta, a sua janela, para você ver se não vai entrar água dentro do seu quarto, da sua sala, enfim. E aí o que acontece? Como a natureza entra dentro da nossa casa de forma desorganizada, o Feng Shui ele vem falar assim: opa, água e ar entra dentro do seu lar. Como que a gente pode, de forma intencional, transformar essa energia que adentra na nossa casa para deixar com que essa água e com que esse vento entre de forma harmônica? Porque veja, a gente não sabe a procedência da água que adentra dentro da nossa casa. E a gente também, ainda que a gente não pense sobre isso, mas a gente não sabe a procedência do ar que adentra dentro da nossa casa. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você more, por exemplo, num condomínio de casas, como eu moro. Aí você abre a porta, tá passando um vizinho. Esse vizinho, através dos pensamentos dele, começa a jogar coisa pro universo. Ai, que merda, ai, que droga, ai. Você abre a porta, tudo aquilo que estava ali no ambiente entra para dentro da sua casa. Já aconteceram isso com vocês? De você falar assim, gente, eu tava tão bem. De repente, topei com aquela pessoa, ou fulano entrou na minha casa, ou fulano me ligou e a minha casa desarmonizou, ou eu me desarmonizei. Já aconteceu isso com vocês? Tudo isso é porque a nossa casa é um organismo vivo.
E nós precisamos entender isto e começar a aplicar isso de forma consciente. Então, para os chineses, tudo está relacionado com o vento. E aí, o que seria o vento na China para o pessoal oriental? Olha só, é aquilo que a gente observa, é aquilo que a gente pensa e é aquilo que a gente vê. Então, essas três coisas estão relacionadas ao vento. Então, vamos lá. Uma outra coisa que acontece. Você está na sua casa, aí você recebe uma notícia ruim de alguma coisa. E, de repente, você começa a ter pensamentos ruins. Copo começa a quebrar, as coisas caem, sua parede fica meio esquisita, meio escura. Aí você fala, gente, o que aconteceu? O seu pensamento, aquilo que você está sentindo, está influenciando energeticamente a sua casa. Entende isso? Então, ele não vem falar só sobre a parte visível, que são os móveis, a planta, a cor da parede. Ele fala também sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você observa. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Só que também não tem nada a ver com religião. As pessoas acham que as técnicas do Feng Shui é uma religião e não é. É uma pseudociência como uma acupuntura, por exemplo. Você tá mal, tá com enxaqueca, dor de cabeça, aí tem a medicina chinesa, que é a acupuntura. Você vai lá no terapeuta, ele vai lá, aplica as agulhinhas em você e de repente sumiu as dores. Porque ele ativou em pontos dos nossos chakras. Eu não entendo muito bem essa técnica, tá? Mas ele colocou ali as agulhinhas nos pontos visíveis, mas que atuaram no campo invisível. Então, o Feng Shui ele faz a mesma coisa. Você atua de forma visível, através também do invisível. Eu vou explicar um pouquinho mais. Então, entendemos o vento? O vento é tudo aquilo que entra de ar na nossa casa pelas portas e janelas e tudo aquilo que a gente pensa, observa e vê. Já o Shui significa a água, ela está relacionada na metafísica a todos os sentimentos e a todas as emoções. Então, choro, sentimento, raiva, ódio, todos os sentimentos e emoções estão relacionados à água. Então, quando a gente entra na nossa casa ou quando alguém entra na nossa casa e essa pessoa está triste, automaticamente baixa a vibração da nossa casa. Ou quando você recebe um amigo, ou você mesmo tá em casa, ou alguém tá na sua casa, tá um pouco mais para baixo, aí você chega cheio de amor para dar, todo feliz, a sua casa eleva a energia. Não tem pessoas assim que tem a capacidade de energizar a gente, tem outras que têm a capacidade de, decair a nossa energia? Se as pessoas fazem isso, imagina a nossa casa quando a gente não olha para ela com amor. Então, filha, a mãe tá fazendo live. A mãe tá fazendo live, tá? É que assim, gente, as crianças chegam, entram, né? Quer falar um oi aqui? Não, eu ia falar que aqui estão fazendo a biometria. Ah, tá. Pede pra esperar que a mãe vai lá. Não dá pra esperar. Tá. Então, gente, olha só. Tudo que a gente vê, sente, percebe, tem as emoções, tudo isso é Feng Shui para os chineses. E aí o Feng Shui, ele vem fazer o quê? Ele vem... Antes de explicar do que ele vem fazer. Então, se a gente parar para pensar, a nossa casa, o que a nossa casa é? Uma série de observações e uma série de sentimentos. Por exemplo, se você chegou em casa e a sua planta está morrendo ali perto da porta, e você olha para aquela planta morrendo ou seca, você logo pensa, que droga, a planta está morrendo, certo? Na hora que você pensa, que droga, a planta está morrendo, você já colocou a energia de tristeza na sua casa. Você mesmo. É assim que funciona.
E aí o que o Feng Shui ele vem nos ensinar? Ele vem nos ajudar a trazer o equilíbrio daquilo que a gente observa, daquilo que a gente vê dentro da nossa casa. Ele vem nos ensinar a como melhorar a nossa forma de pensar, a como melhorar aquilo que a gente sente através da manipulação de energia, de tudo aquilo que está visível no ambiente. Ó, esses dias, ontem eu fiz uma reunião com o pessoal e um dos meninos falou assim: nossa, o ambiente desorganizado tirou o meu foco do trabalho. Tirou o meu foco do trabalho que eu estava fazendo ali. Então veja, aquilo que a pessoa observou, um papel sujo, alguma coisa suja, leva o seu sentimento para esse ambiente e te tira do prazer de viver, do foco do trabalho. Neste caso, aconteceu isso. Então, tudo aquilo que é visível, porta, janela, parede, principalmente dentro da nossa casa e dentro das empresas também. Porta, janela, parede, cor, almofada, cama, tudo aquilo que é visível interfere diretamente no invisível, que é o nosso coração, a nossa mente, é aquilo que a gente sente e pensa. Então, o Feng Shui ele fala assim: vamos trazer de forma intencional para dentro dos ambientes a harmonia, para que aquilo que você vê, aquilo que você observa, você também se sente bem e feliz. Gente, hoje eu acordei, ontem eu trabalhei até tarde, eu tive umas 3 reuniões ontem, eu trabalhei até umas 9 horas, depois eu tive uma reunião, depois tive outra, eu fui dormir 2 horas da manhã. Geralmente eu arrumo minha bancada antes de dormir. Ontem eu não arrumei, eu tava tão cansada, eu deixei lá. Hoje, na hora que eu acordei, que eu falei assim, eu tinha algumas tarefas para fazer. Que eu olhei a minha bancada e falei, ai, que medo. Não, Érica, arruma isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de... Como que você vai trabalhar desse jeito? Só de eu olhar a bancada desorganizada, a minha mente já se desorganizou. A minha mente olhou e falou assim, você não vai dar conta de fazer as tarefas que você se propôs, porque a sua bancada está desorganizada. Arruma a sua bancada. Enquanto eu não arrumei a minha bancada, que são poucas coisas, né? Tipo assim, tinha umas canetas para fora, uns papeizinhos ali e tal. Enquanto eu não arrumei, eu não consegui sentar para trabalhar. Então, o visível, a desorganização, atrapalhou a minha produtividade, que era interna. E aí o Feng Shui, ele vem falar assim, gente, vamos olhar para os espaços. Gente, vamos olhar para as paredes. Gente, vamos olhar para a nossa mesa. Vamos olhar para a nossa planta. Vamos olhar para tudo que está ao nosso redor. E vamos transformar de forma intencional e de propósito? Entende isso, gente? E aí, as pessoas confundem o Feng Shui com religião. Não tem nada a ver. Até porque a gente não fala de Deus, a gente não fala de doutrina. O que é falado no Feng Shui é, vamos cuidar dos nossos ambientes com verdade, com carinho, com amor? É isso. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, o Feng Shui... Gente, vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? Tô falando muito rápido, tô falando muito devagar. Me contem como que eu estou. Porque eu já estou bem cansada no dia de hoje e eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Não sei se eu estou misturando as coisas, enfim. Coloca aqui. Então, gente, olha só. O Feng Shui, ele atua... Opa, cadê aqui a informação que eu escrevi, gente? O Feng Shui, ele atua... Ah, tá ótimo. Ai, obrigado, Nalu. O Feng Shui, ele atua através de 2 energias. A energia Yin e a energia Yang. A base do Feng Shui é aprender a lidar com essas 2 energias.
Dentro do canal do Hospital da Alma, a gente aprende a fazer isso através do nosso corpo. Então, por exemplo, o Sagrado Feminino, o Theta Healing, o Reiki. Qual outra terapia? Cura arcturiana, ativações energéticas. E existem diversas terapias que nos ajudam a equilibrar a energia yin e yang dentro do nosso corpo, certo? A gente precisa de ajuda. Às vezes a gente não consegue equilibrar as nossas energias sozinhos. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que, por exemplo, está sentindo que a energia está desequilibrada, vai fazer uma caminhada, vai nadar, vai correr, vai abraçar uma árvore e aí a energia da pessoa equilibra, ok? Ok. Só que isso acontece também nos nossos espaços. Essa energia yin e yang existe. Por quê? Porque tudo que está dentro da nossa casa veio da natureza. Só que a diferença é que no nosso corpo a gente consegue manipular com a natureza. Na nossa casa, a gente precisa transformar tudo que está na nossa casa, através dessas duas forças yin e yang, transformar em energia chi, que é a energia vital. Então, só para vocês entenderem, o yin, o yang, vou ler aqui. Ele é o princípio do tal, cuja tradução é o caminho. Este princípio se interagem por duas forças opostas, a energia masculina e a energia feminina. Quando essas duas forças se interagem de forma harmônica, ela forma uma energia. Que energia que é essa? A energia vital chamada Chi, que é a energia positiva. Porém, quando o Yin e o Yang não se interagem, ele também forma uma outra energia chamada energia Cha, que é energia negativa. E o Yin e o Yang, ele está na natureza, tanto de forma concreta, quanto de forma invisível. O que seria a forma concreta? Árvores, plantas, madeira, terra, água, fogo. Você observa essas energias na natureza. E a energia, quando ela é equilibrada, por exemplo, madeira e água. Está lá uma planta enraizada, vem a chuva, molha. O que vai acontecer com essa raiz? Vai se fortalecer, vai descer mais essa raiz, vai encostar em alguns cristais, vai pegar força, energia, vai subir, vai virar uma grande árvore, vai dar frutos e vai alimentar as pessoas. Essa força, quando ela interage, ela é próspera. Ela traz vitalidade. E aí na natureza a gente não precisa manipular, certo? Porém, você também observa quando a natureza é escassa, não tem a energia equilibrada, por exemplo, num lugar de muita tempestade, que tem muita chuva, que vai levando tudo, ou um lugar de muita seca, não tem a energia de prosperidade. Falta algum dos elementos, ou falta água, ou excede a água, ou falta o fogo, ou falta o sol. Quando falta, a gente observa que aquele ambiente, aquela cidade, aquele país não tem energia, ok? Ok. Essas duas forças, elas também estão dentro da nossa casa, através dos elementos. Todavia, para que a gente transforme a energia yin yang em energia chi, nós temos que manipular e corrigir as energias que entram dentro da nossa casa. E aí o Feng Shui ele fala assim, por exemplo, hoje em dia as casas são montadas assim, pequenas, né, apartamentos pequenos, casas de condomínio pequenos. Então, geralmente, nós temos, por exemplo, a porta de entrada, a sala e uma janela. Então, nós temos aqui, ó, entra vento e sai o vento pela janela.
Quando a gente tem uma energia que entra e vaza, isso é uma energia chá, que nós chamamos dentro do Feng Shui. Por quê? Porque o vento ele não está circulando corretamente dentro dos seus ambientes. Ele não está circulando. O ideal era que o vento entrasse, que não tivesse a construção porta e janela um na frente do outro. Que tivesse assim, porta aqui, janela aqui. Aí o vento teria que entrar, circular pela casa para poder sair por aqui, certo? Quando a gente tem as construções de formas desarmonizadas, acontece esse tipo de coisa, a gente se sente sem energia na nossa casa. Quem nunca teve uma janela de frente com uma porta, que aí você abre a janela ou abre a porta, fica aquele vento tchum, 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 passando toda hora, e você fala, gente, esse vento não para, não acaba, eu tô acelerada aqui, parece que meu dia não rende. Por quê? Porque não circula o vento adequadamente nos outros ambientes. E nós precisamos desse elemento ar circulando de forma organizada e harmônica dentro de todos os ambientes. Ou quando você tem uma água, excesso de água entrando na sua casa, entupimento, vazamento, isso tudo também gera uma energia chá, que é energia de estagnação. A água não está entrando na sua casa de forma adequada. Então o Feng Shui ele veio olhar para essas coisas. Como que está entrando o vento na sua casa? Como que está entrando a água na sua casa? A água está atrapalhando, por exemplo, o sono do seu filho? E aí eu comecei contando o que era o Feng Shui, como eu cheguei no Feng Shui. E aí eu quero contar para vocês o que acontecia na minha casa. Então, por exemplo, o berço da minha filha. Então, tem um banheiro aqui. O berço da minha filha no outro quarto. E uma pia aqui. Então, tinha a pia e o berço encostado na pia. De frente com uma janela e encostado com uma pia que a gente ficava manipulando a água toda hora. Então, uma criança recém-nascida recebendo esse excesso de vento e esse excesso de água do banheiro, que era o banheiro do lado do quarto dela, acelerava a circulação sanguínea dela e trazia uma energia negativa. Por isso que essa menina ficou doente. Quando eu entendi que o excesso de vento e a água que estava ela encostada com a cabeça aqui no cano de um banheiro, desacelerava ela total, eu precisei fazer a mudança dos móveis para que ela pudesse não sentir a influência nem do vento e nem da água. Quando eu fiz isso e protegi a influência do vento e da água, ela melhorou. Olha, gente, eu pedi as contas do trabalho, saí do trabalho achando que minha filha ia morrer. E na verdade o que eu precisava era entender como o vento e a água atrapalhou a saúde dela. Claro, ela era uma recém-nascida, 4, 5 meses, né? Então veja como isso é sério. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que dentro da nossa casa, essa energia Qi, que é a energia positiva, a gente pode manipular todos os móveis, tudo que está dentro da nossa casa, de forma organizada para transformar a energia que é negativa em energia positiva. Como? Colocando 5 elementos dentro da nossa casa, de forma que eles se interajam. Porque na natureza, gente, é tudo organizado, certo? O passarinho vai lá na árvore, pica a maçã, cai a semente cai na terra, abre o buraco, caiu, não sei como, a terra engole, vem a chuva, nasceu outra árvore. Não precisa da manipulação do homem, é organizado. Já na nossa casa, não. Na nossa casa, a gente precisa manipular o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Como? Através dos móveis, do fogão, da cor das paredes,
da água que entra na sua casa, do ar que entra na sua casa e dos eletrônicos, de todos os objetos que você tem na sua casa. Quando você manipula esses objetos que veio da natureza de forma intencional, você transforma a sua casa, transforma a natureza numa melodia perfeita. Então você manipula os 5 elementos para deixar a sua casa com uma energia com uma energia positiva. E quando a gente não entende isso, a gente não sabe o porquê que muitas vezes, olha só, veja o que acontece, se acontece isso com vocês. Não durmo, não tenho disposição, não tenho energia, fico doente, meu dinheiro não rende nessa casa, não consigo trabalhar direito, parece que eu não sou criativo, parece que os meus relacionamentos estão de mal a pior, não me relaciono. Só recebo gente ruim aqui na minha casa. Não consigo fazer meu negócio, não consigo prosperar, não consigo agir. Tudo isso acontece porque a energia da sua casa não está favorável na hora do sono para você recuperar a sua energia do seu corpinho. Porque veja, gente, nós precisamos abrir a nossa cabeça. Quando nós não estamos bem, estamos com ansiedade, síndrome do pânico, depressão e coisa e tal, nós precisamos fazer alguma coisa com o nosso corpo para ele sair desse estado e ir para outro estado, certo? Na nossa casa, às vezes o problema está na nossa casa e a gente não percebe. Às vezes a nossa casa não ajuda a gente, não tem energia, não tem vitalidade nenhuma. E aí o nosso corpo não aguenta agir, porque a nossa casa está nos sugando o tempo todo. O tempo todo a nossa casa está nos sugando. Você vai para a natureza, corre, malha, uhul! Chegou em casa, desânimo. Aí você fala, não é possível. Aí você sai um pouquinho, vai para lá, vai para lá, vai lá, tá legal. Vem para casa, desânimo. Você fala, gente, o que está acontecendo? Está acontecendo que o organismo vivo, que é a sua casa, não tem vitalidade. Não tem energia positiva. Entende isso? Então, o que a gente precisa fazer? O Feng Shui ele vem nos ensinar a fazer o quê? A manipular as energias da sua casa para transformar tudo em energia Qi, que é energia de prosperidade. Aí, olha só, quando o Qi está estagnado e não flui, ele perturba a nossa consciência e o nosso bem-estar, gerando o processo de adoecimento. Por isso, o Qi equilibrado melhora a nossa saúde fisiológica, nossa saúde orgânica e até aumenta a nossa imunidade. Dentro de um ambiente também ocorre o mesmo. A energia estagnada gera mal-estar, perturba o sono e a disposição, podendo gerar conflitos pessoais e estagnação financeira. E pessoas adoecerem nos locais onde ela vive porque não tem energia vital. E agora, como que a gente transforma, manipula essas energias estagnadas, transformando ela de negativa para positiva? Olha só que interessante que é essa pseudociência. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar dentro do Feng Shui as cores corretas para cada um de vocês que precisam trazer a vitalidade e a energia necessária. Vamos usar as formas corretas. Tem pessoas, gente, que não pode ter em casa, por exemplo, objetos muito quadrados. Uma pessoa que tem problema de comunicação, uma pessoa que não vai para a vida, uma pessoa que não é expressiva, se ela tem dentro da casa dela mesa quadrada, não sei o que quadrado, móvel, tudo quadrado, vai bloquear ainda mais a comunicação dela. Então, a forma correta para uma pessoa dessa seria a forma oval ou arredondada. Por quê? O ar, gente, tem ar aqui o tempo todo, tem ar onde vocês estão.
Como que nós estamos falando aqui através das redes sociais? É ar, é eletricidade, é invisível, a gente não vê. Então, o que acontece? Quando uma pessoa precisa aumentar, ampliar a sua comunicação, o ideal é que ela tenha móveis mais oval e mais redondo. Aí ela vai ampliar o seu poder de comunicação. Outra coisa que a gente precisa aprender a olhar e colocar na nossa casa de forma intencional. As plantas, a organização, a limpeza, a quantidade de acervo. Vejam, uma pessoa que tem um acervo de objetos, ou no guarda-roupa, ou na cozinha, ou na sala, seja lá qual ambiente que seja, em excesso, esta pessoa vai se sentir estagnada. Por quê? Porque o excesso de acervo não vai deixar fluir ar dentro dos ambientes. Você não vai conseguir limpar os ambientes com frequência. Por quê? Porque o acervo é muito grande. Você vai perder muito tempo em cuidar desse acervo. Então, o que acontece com ambientes que têm muitos objetos, muitas coisas? A energia é mais pesada. A energia não flui com rapidez e nem com harmonia. O ar não consegue chegar nos ambientes parados. Entende isso, gente? Então, o Feng Shui ele vem nos ensinar a gente a olhar tudo isso e a equilibrar isso dentro da nossa casa. Ó, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente não tem a energia Qi em nós estamos nos sentindo angustiados, sem energia, estamos querendo ficar até doentes, não estamos bem, existem algumas coisas que a gente precisa fazer para melhorar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, respirar profundamente, deixar o ar oxigenar mais o nosso cérebro. Então, a respiração ajuda a gente a equilibrar o nosso Qi. Quando nós estamos assim com a energia ruim, né? Se você fica ali meditando, respirando, já reparou que vocês melhoram? A gente melhora? Você fica ali. Vai melhorando a consciência, vai baixando barreiras, a gente vai ficando melhor. Então a respiração ajuda. Outra coisa que ajuda, a meditação. Quando você medita, coloca lá no canal do YouTube uma musiquinha e fica meditando, equilibra a sua energia. Uma outra coisa que ajuda você quando você não está bem, uma alimentação consciente e saudável. Já reparou quando você está ali um pouco abatido, sem força, sem energia? Você come uma besteira, você fica pior, seu estômago dói, parece que fica mais pesado e tal. Come uma sopinha, uma saladinha, uma verdura, sabe? Uma proteína sem gordura para você ver se não vai elevar a sua energia. Então, são estratégias para equilibrar isso em nós. A acupuntura é uma outra estratégia para equilibrar a energia em nós. A astrologia é uma outra estratégia para equilibrar a energia em nós. Terapias como Reiki, Theta Healing, Tamiana, barra de Axis nos ajudam a equilibrar o Qi em nós. E tem uma luta que se você faz essa luta, se você aprende essa arte marcial, você também equilibra o Qi, que é o Tai Chi. Agora, tudo isso é externo para a gente busca essas ferramentas externas para cuidar do nosso corpo. E aí a gente se sente melhor, com vitalidade e energia para trabalhar, para fazer as coisas, para cuidar da vida e tal. Certo? E nos nossos espaços? Como a gente equilibra, tirando, né, eliminando a energia chá, que é a energia negativa, para a energia Qi, que é a energia positiva? O que vocês acham? TikTok, Instagram, o que vocês acham? Como que a gente faz isso? Porque tem que ter alguma coisa pra gente equilibrar a energia da nossa casa. E eu tenho certeza que eu vou falar aqui, você vai falar assim, é verdade. Olha só, limpeza é uma das coisas. Já reparou que quando você limpa a casa, você sente assim
Nossa, que delícia! Minha casa tá energizada. Quando você abre as janelas e deixa o ar entrar, quando você deixa a sua casa respirar, abre todas as portas e todas as janelas, deixa 10 minutos tudo aberto. Vai entrar um ar renovado, vai tirar aquele ar do dia anterior, vai tirar o cheiro, sei lá, se tiver um cheirinho de gordura, alguma coisa, vai tirar tudo. Vai ampliar, vai cuidar dos seus espaços. A água é um outro elemento que cuida dos nossos espaços. Quando você joga água, já reparou? E quando você faz aquela limpezinha com um baldezinho e o rodo é uma coisa, mas quando você resolve jogar a mangueira, para quem pode, né? Para quem mora em casa, você fala, eu vou lavar essas paredes, vou lavar tudo isso aqui com mangueira. A energia muda? A energia fica renovada? Isso é Feng Shui, gente. Uma outra coisa que acontece também, que a nossa casa muda total a energia e equilibra essa energia negativa para a energia positiva, é quando você organiza os seus ambientes. Já reparou? Hoje mesmo aconteceu isso. Minha bancada estava desorganizada. Eu falei, gente, não consigo trabalhar desse jeito. Fui lá, organizei, a energia mudou, eu já consegui colocar o meu terno, já consegui passar um batom e consegui trabalhar. A organização muda, equilibra os espaços. Uma outra coisa que o Feng Shui nos ensina, a fazer orações dentro das nossas casas. Orar pela sua casa, orar pelo seu marido, orar pelos seus filhos, orar pelo seu pet, orar pela sua casa. Também muda a energia. Eu não sou evangélica, mas eu tenho muitas amigas evangélicas. E quando uma delas vem aqui em casa e ora na minha casa fica totalmente energizada. Então, orar é uma estratégia. Coisas que a gente pode colocar na nossa casa que também ajuda a equilibrar são plantas, tudo que é da natureza, gente. Cristais, cores adequadas, móveis novos, quadros, decoração, objetos que têm história positiva. Tudo isso modifica a energia da nossa casa, trazendo para nós a energia Qi, que é a energia de vitalidade. Músicas, quando você coloca música, louvor na sua casa. Quando você, se você gosta, acende um incenso. Tudo isso, todas essas estratégias cuidam e equilibram os nossos espaços. Assim como as estratégias de terapia, de respiração, de abraçar uma árvore, de nadar, de fazer uma atividade física, meditar, cuida da nossa energia interna. Cuidar dos ambientes, abrir janela, limpar, organizar, colocar planta, colocar cristal, colocar a cor certa, tudo isso também equilibra os seus espaços. Então o Feng Shui vem nos ensinar a olhar para cada um desses detalhes, a olhar para o ar, olhar para a água, olhar para a limpeza, olhar para a organização, olhar para as músicas, olhar para tudo que é da natureza, planta, cristais, cores, objetos de decoração, com cuidado, critério e inteligência, e colocar isso de forma intencional dentro das nossas casas. Não é legal, gente? Fala sério se não é legal. E aí eu vou contar uma coisinha pra vocês. Quando a minha filha, que eu comecei contando no começo, quando a minha filha ficou doente, olha só pra vocês terem uma ideia. O quarto dela era azul bebê, tinha o berço, tinha uma cômoda e tinha alguns lençóis, aqueles ganhados, sabe aqueles ganhados que a gente ganha da prima? Que a prima fala assim, ó, eu usei aqui pro meu filho, tá novinho, quer usar? Você fala, eu quero, não vou comprar isso não, me dá. Era isso que tinha no quarto da minha filha. Um recém-nascida, menina, o quarto dela todo azul, bem clarinho, azul bebê, o berço e uma cômoda. Só. Eu entrava hoje, entendendo do Feng Shui, eu entrava naquele quarto e falava assim, Jesus, não tem vida, não tinha vida. Primeiro que o azul bebê era um azul que parecia cinza, você não sabia se era cinza, se era azul, que cor que era aquela que ela estava até desbotada.
Aí tinha aquele berço sem aquela proteção. Era o berço seco ali com colchão e o lençol usado, que tudo bem ser usado, mas assim, não tinha cara de um quarto de bebê, não tinha vitalidade nenhuma e uma cômoda. Detalhe, esse berço encostado com uma parede que tinha um banheiro, de frente com uma janela e de costas para uma porta. Tudo errado. Iluminação do quarto dela, eu coloquei uma iluminação quente, que era aquelas lâmpadas amarelas, e só. Era isso. Para quem não entende do Feng Shui, para quem não cuida dos espaços, falar, gente, é um quarto comum. Quando eu comecei a estudar o Feng Shui, que eu entendi que a cor azul, principalmente a cor azul bebê, para uma criança não é favorável, porque vai incitar o sono profundo daquela criança. A criança não tem vitalidade. Gente, imagina uma criança recém-nascida. Do que ela precisa? De cores. Ela precisa entender o que é um azul, o que é um verde, o que é um amarelo, o que é um rosa. Cores. Não tem os móveis lá que a gente compra e fica lá em cima do berço com aqueles monte de cor, aqueles bichinhos andando para lá e para cá? Isso é para estimular a criatividade, estimular a visão, estimular o interesse da criança. Então, a cor que eu tinha no meu quarto não estimulava ela, pelo contrário, estimulava o sono profundo e a depressão. Então, olha como é importante entender sobre isso. Eu não trabalho com moda, mas eu pesquiso muito e quero saber um pouco mais porque eu quero me vestir melhor. E existe dentro da moda um módulo, se eu não me engano, chamado colorometria. Eu acho que é isso, né? Colorometria. O que é isso? A consultora vai lá, pega você, põe um monte de pano aqui na sua frente, e aí ela olha. O azul para você é legal, o amarelo para você é ruim, ou o amarelo para você é ruim, o azul não é tão bom. Porque ela vai ver o seu tom de pele, né? Se a sua pele é quente, fria, e vai colocar as cores perto de você para saber o que te favorece e o que não te favorece, certo? Se existe isso para a gente se vestir bem, se existe isso para a gente mostrar um posicionamento, mostrar quem a gente é, imagina na nossa casa. Gente, a nossa casa não pode ter cores que não favoreçam a nossa casa. A nossa casa não pode ter cores de móveis ou cor na parede que insinuam ou incentivam as brigas, por exemplo. Que cor que seria essa? Um vermelho sangue, um amarelo gema. Essas cores vão o quê? Incentivar as brigas. Então, olha como é importante a gente entender sobre isso para a gente harmonizar a nossa casa. Cores muito frias também não é legal ter na sala, nos quartos. Principalmente você, mulher, que quer ter um relacionamento ou já é casada. Jamais coloca cor azul ou cor verde no seu quarto. Simplesmente não vai acontecer nada. O rosque. Vocês vão chegar no quarto, vão olhar para aquela cor. É inconsciente, a gente não percebe. Falar assim, vamos dormir, né? Nós estamos cansados, né? Estamos cansados. Agora coloca uma almofada vermelha, coloca ali uma almofada rosa, coloca um nude. A coisa muda. Então o Feng Shui, ele vem nos ensinar a olhar para nossa casa e a colocar de forma proposital cores, objetos, limpar e organizar para transformar toda a energia ruim em energia boa. E essa energia boa vai fazer com que você transforme o seu interior, e o seu interior transformado, você consegue prosperar, ter bons relacionamentos e mudar tudo na sua vida. Não é legal isso, gente? Eu sou fã, eu sou assim, eu adoro. Então eu quero trazer esse conteúdo para vocês às quintas-feiras, às 19 horas. Toda quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre o Feng Shui, para você aplicar essa ciência
essa pseudociência, porque não é uma ciência ainda comprovada. Por quê? Porque ela é pautada através de transformações interiores. As pessoas que aplicam o Feng Shui se sentem melhor, se sentem mais dispostos. Tem pessoas que não dormia bem, passa a dormir bem quando muda o seu ambiente, quando modifica a sua casa, quando limpa, quando organiza, as pessoas dormem melhor, as pessoas produzem mais. Os relacionamentos às vezes melhoram. Por quê? Mudou a energia. Se muda a energia, muda o nosso estado de consciência, muda tudo. Entende isso, gente? Então, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com estudo. E para cada pessoa, é claro que existe o estudo geral, tá? A cor vermelha significa isso, a planta tal significa aquilo, o sofá, tarará. Cada coisa dentro da nossa casa tem um significado. Cada coisa tem um significado. Por exemplo, uma planta tem um significado, um sofá tem um significado, uma janela tem um significado. Tudo tem uma história. Uma porta, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre isso no decorrer dos nossos encontros. Mas uma porta, por exemplo, ela significa ser um grande portal. Ela é um portal de todas as energias que entram na nossa casa, tanto boas quanto ruins, quanto nossas, quanto das pessoas que chegam que não são nossas. Entende? Então, assim, gente, não param de me ligar. Então, o que acontece? Saber disso vai fazer você criar conhecimento. E conhecimento é poder, a gente já sabe disso, a gente fala isso aqui toda hora. Conhecimento é poder. Você, com mais conhecimento, você tem mais poder de transformar a sua casa, os seus ambientes de forma intencional. Entende, gente? Então, vem comigo todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu vou fazer a live no Instagram e aqui no TikTok. A live no TikTok não fica salva, porque eu não tenho a quantidade de seguidores o suficiente para a live ficar salva. Mas ela vai ficar salva no canal do Instagram e no canal do YouTube, Hospital da Alma Oficial, tá bom? E aí, gente, vamos já determinar o que a gente vai falar semana que vem? Para vocês ficarem curiosos e vir para cá? E estar aqui comigo alguns minutinhos? O que vocês querem saber mais sobre o Feng Shui? Eu queria contar para vocês... Peraí, eu montei aqui um monte de tema. Aqui a Soraya colocou assim... Muito obrigada pelas informações das cores das paredes. Principalmente, foi muito importante. Gente, é muito importante a gente saber isso, porque a gente pode estar atrapalhando a nossa família sem a gente perceber, sabia? Isso é muito sério. Eu dou aula de Feng Shui, eu tenho curso de Feng Shui. E uma das minhas alunas falou assim pra mim: Érico, meu filho, olha que interessante, das cores, o meu filho não come. Eu não sei o que acontece, que eu mudei pra esse apartamento e o meu filho parou de comer. Ele está ficando adoentado porque ele não come. Aí eu falei assim, tira uma foto da sua sala. Deixa eu ver como é a sua sala de jantar. Seu filho come aonde? Na sala de jantar. Tira uma foto. Deixa eu ver que cor que é a sua sala, como você fez a sua sala, como que estão os móveis da sua sala. Deixa eu olhar. Aí ela tirou uma foto, aí ela mostrou pra mim. O que tinha nessa sala? Uma parede de frente com a mesa de jantar preta. Sabe aquelas paredes de lousa? Uma parede enorme, preta, aí eles faziam desenhos lá na parede, uma parede bonita. Mas eles faziam os desenhos lá e a parede era preta. A mesa de jantar marrom, as cadeiras marrom, sem cor nenhuma. Não tinha vitalidade nenhuma. Aí eu olhei para a cor da parede, olhei para a mesa e falei assim, então... Na mesa, na sala de jantar, é necessário que nós tenhamos cores quentes. O que é cor quente? Amarelo, laranja, mostarda, terracota, mesmo que seja num vasinho, ou que seja no como chama aquele negócio, gente, que põe a comida?
Jogo americano. É importante você ter um vaso de planta e a cor preta, ela deprime as pessoas. Principalmente se seu filho é pequeno. E ela, ai meu Deus, o que eu faço? Eu falei assim, a minha sugestão, sinceramente, eu não quero transformar a sua casa. Mas eu não teria essa parede preta na sala. Eu teria uma parede com cor mais vibrante, mais colorida, mais alegre. Escolha algo mais alegre. Deixa essa parede preta para colocar na lavanderia, na cozinha e tal. Beleza. Aí ela foi, achou um papel de parede muito legal, com umas flores e tal. Ela colocou na parede. Ela comprou uma toalha, assim, bordadinha e tal. Colocou um vaso na mesa e colocou, sabe essas capa de almofada nas cadeiras, coloridinha assim? Tirou aquele excesso de marrom e colocou capas mais leves, mais suave. Ela falou assim, Érica, como que pode, só de eu mudar as paredes e a capa e colocar uma toalha, o meu filho engordou 3 quilos, ele está comendo todos os dias. Como pode uma parede incentivar ou não a alimentação? É claro, uma criança de 3 anos, olhando aquela parede preta, 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 pô, não tem vitalidade nenhuma. Fica você numa parede, num ambiente todo escuro. Você não vai ter energia. E aí ela mudou a cor da parede, mudou os móveis, colocou uns detalhezinhos, pronto, melhorou a alimentação do filho. Entende isso, gente? E uma outra também, eu vou contar rapidinho, mas no decorrer dos nossos encontros a gente vai falando mais. Uma outra tinha um filho, criancinha também, uns 5 anos, não dormia de jeito nenhum. Eu falei assim, eu quero ver como é o seu quarto. Tira uma foto do quarto dele, né? Do quarto dele. Tira a foto. Tirou a foto. Então aqui tá a janela. Aqui tá o berço da criança. A cabeceira do berço tá aqui e a janela aqui, ó. Ó o vento. Passando nele o tempo todo. Detalhe, aqui nessa parede a fiação elétrica. Excesso de fiação elétrica. Ali tinha um disjuntor, tinha tudo. Falei, tem como a gente mudar o berço de lugar? Tem. Falei assim, então vamos fazer o seguinte. Aqui tem um fluxo muito alto de ar entrando. E o berço do menino tá aqui. Vamos virar esse berço pra cá. Aí a janela, aí não fica com a cabeça no vento. Vamos colocar alguns cristais aqui nessa janela. Vamos colocar uma cortina. Então veja, cristal, cortina, nada demais. Vamos mudar o posicionamento do berço e vamos colocar alguns cristais ao redor desse berço e ali perto da onde está a fiação elétrica. Vamos fazer esse teste? Vamos. Mudou o berço de lugar, pôs uma cortina, pôs o cristal. O menino nem acordava mais. Aí a mãe falou assim, mãe, eu acho que ele ficou tanto tempo sem dormir que agora ele não consegue acordar, porque tirou o fluxo do que a gente estava falando? Do ar, que estava cortando a energia dele. Aí mudou. Acabou o problema. E mais um que eu vou contar, mais um caso. Eu fui fazer uma consultoria na casa de uma pessoa, que esta pessoa estava com um diagnóstico de câncer na perna. E aí essa moça falou assim, Érica, pelo amor de Deus, eu acho que é minha casa, porque não é possível. Desde quando eu mudei para essa casa e comecei a dormir neste quarto, eu comecei a ficar muito doente. E eu já fui em tudo quanto é lugar, eu acho que é a casa. Você pode olhar? Falei, ok. E eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Aqui tá a cama dela tá aqui, tá? A cama dela. E na frente dessa cama tinha um banheiro e o vaso sanitário de frente com essa cama. Dentro do Feng Shui, o que a gente aprende com o Feng Shui? O seu sono, ele precisa ser preservado. Se você tem banheiro no quarto, uma suíte, a porta precisa estar fechada e o vaso sanitário também. Porque esta água, lembra da água que a gente estava falando? Esta água, que é uma água de esgoto, tenta se alimentar da energia do ambiente.
Pensa, é uma água parada que fica ali só recebendo destroço, coisa ruim, energia negativa. Na hora que você sai desse banheiro, deixa essa porta aberta, esse vaso aberto, essa água continua buscando alimento. E aí, só que a gente tinha uma cama de frente com esse vaso sanitário. Aí eu falei para ela o seguinte, falei assim, vamos fazer um teste para ver se é o banheiro? Troca de lugar com seu marido. Põe o seu marido para dormir aonde você dorme e fica do lado que ele dorme, que não pega o banheiro. Ela disse que em 2 dias que ela trocou, ela começou a dormir, as dores dela parou e o marido começou a sentir dor na perna. Aí eu falei assim, agora a gente vai fazer um outro teste. Deixa a tampa do vaso fechada e a porta fechada do banheiro, porque era suíte. Deixa tudo fechado. Ela deixou fechado, as dores dela parou e do marido parou. Eu falei assim, então, provavelmente você é uma pessoa sensível e está sentindo a influência desse vaso sanitário. O que aconteceu? A gente curou o banheiro. O que é a cura do Feng Shui? Colocar todos os elementos da natureza dentro de um ambiente para transformar a energia achar em energia. Falei agora, gente, em energia? Energia positiva. Colocamos todos os elementos, os 5 elementos dentro do banheiro. Esse banheiro ficou com bastante energia vital. Ele parou de sugar a energia do quarto. Essa mulher não precisou fazer mais cirurgia. Ela estava com cirurgia marcada. Foi passando as dores, foi melhorando a energia dela, foi melhorando a perna. Ela não precisou mais fazer a cirurgia. É sério isso, gente. É tão sério que eu vou contar uma outra coisa para vocês, minha pessoal. Eu tô trabalhando num grupo de rituais xamânicos. E este grupo, a gente vai em vários lugares fazer esses rituais, vários lugares. Quando nós estamos em um ambiente preparado para a gente fazer esses rituais, com a medicina do cacau, com as medicinas que a gente trabalha aqui no Hospital da Alma, eu fico extremamente bem e feliz. Nada acontece comigo. Agora, quando tem muitas pessoas, porque a gente vai em lugares, por exemplo, quando é poucas pessoas, a gente vai num lugar preparado, é muitas pessoas, a gente vai em outro lugar, por exemplo. É mais ou menos assim, não é assim, mas é mais ou menos. Quando a gente vai para lugares que não é preparado o ambiente, eu chego em casa acabada. Por quê? Porque o ambiente, a ambiência, não é preparada para esse tipo de coisa. Agora eu vou um dia, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Eu me sinto assim, agora imagina na nossa casa, quando a gente não cuida de forma intencional. Às vezes a gente vai precisar deixar a nossa casa fora de controle, por exemplo. Começar a organizar cômodo por cômodo, olhar cada cantinho para depois você voltar a ter o controle da casa. Às vezes a gente vai ter que bagunçar para poder arrumar. E tudo isso, gente, é aprendível. A gente pode fazer a diferença na nossa casa. E a Ana Lu colocou assim, esse deveria ser um conteúdo de escola. Você sabe que algumas escolas já estão falando um pouco sobre isso? Algumas, né? Aquelas mais caras, aquelas que têm um conceito mais holístico, eles falam ambiência, eles falam sobre cuidado com as suas amizades, com quem você anda, cuidado com o tipo de conteúdo que você consome. Tem algumas escolas mais humanizadas que já estão falando isso. E, inclusive, esses dias eu fiquei sabendo de uma escola que já estava até falando sobre o sagrado feminino para as meninas, né? Quando a menina está com cólica, tá lá enjoadinha, tá irritada, eles também estão falando. Então, as coisas estão mudando. E isso é importante porque a gente não aprendeu. Minha mãe nunca falou isso para mim. Eu que falo isso para minhas filhas hoje. Então, assim, a gente pode aprender e passar para nossa ancestralidade futura. E a gente também pode passar para a nossa ancestralidade passada esses ensinamentos. Tá bom, gente? Então, é algo
Muito legal. É como se fosse a medicina da casa. É como se fosse a terapia da casa. É você poder aprender os conceitos de Feng Shui e poder mudar a sua casa. A Soraya colocou assim: ai, meus quartos têm a cor azul, socorro. O problema não é ter a cor azul. O problema é saber o tom de azul e equilibrar com outras cores. Porque você pode até, dependendo da situação, dependendo de quem mora nesta casa, você pode ter uma parede azul, desde que os outros objetos da casa, desse cômodo, por exemplo, componha cores quentes. Como, por exemplo, um quarto que tem uma parede azul, mas aí tem um quadro amarelo, tem um móvel laranja, uma escrivaninha amarela também, tem uma colcha, um terracota, tem cores quentes para equilibrar a cor fria. Aí é legal. Eu vou explicar isso, gente. A cada encontro eu vou explicando para vocês como harmonizar os ambientes, tá? O que precisa ter em cada ambiente para trazer harmonia. É possível, mas é necessário estudar, tá, gente? Hoje eu arrumei a minha bancada, eu olhei, eu falei assim, tem alguma coisa errada na minha sala. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo na minha sala? Aí eu olhei, eu falei assim, já sei. É o excesso da cor quente. Então aqui na minha sala eu tenho uma poltrona laranja, a minha cadeira é laranja e as minhas almofadas é laranja. Aí eu falei assim, eu estou me sentindo acelerada, eu não estou relaxando aqui. Aí eu percebi que era a cor. Aí eu tirei as almofadas, tirei a cadeira para pôr para lavar, só de tirar para colocar para lavar, eu já me senti mais relaxada. Então, o que eu percebi? Como eu tô trabalhando muito e eu trabalho na sala, eu preciso tirar um pouco das cores quentes daqui. Porque as cores quentes me aceleram demais. E aí a minha cabeça fica acelerada, só que o meu corpo não acompanha a minha cabeça. Então, eu preciso diminuir o tom quente da minha sala, deixar um tom mais neutro para que eu consiga relaxar e produzir o que eu preciso produzir. Olha, gente, tantos detalhes. É um estilo de vida, por isso que o Feng Shui fala. É um estilo de vida. Olha, minha filha, gente, bateu a porta. Fala. É um estilo de vida você aprender o Feng Shui para você começar a observar, porque é um organismo vivo. Não é porque eu coloquei uma capa de almofada laranja que ela tem que ficar aqui para sempre. Então eu percebi que eu estou mais agitada, eu logo tirei. Aí eu já senti uma calmaria, entende? Então é o tempo todo olhando, pesquisando, vendo como está a sua casa, observando e fazendo as modificações necessárias, tá bom? Na semana que vem a gente volta, eu vou ver qual é o tema aqui que a gente pode falar, se vocês quiserem colocar aqui para mim também. E fala um pouquinho sobre isso, a gente vai desenhando juntas, enfim, esses conteúdos, mas o importante é você se dispor a anotar, a começar a refletir, olhar a sua casa e começar a aplicar o Feng Shui, porque é uma ciência, né, gente? Uma pseudociência séria e muito legal. Ele é muito legal. Tá bom, gente? Vamos embora fazer o quê? Jantar para as crianças. Gente, porque a gente é empreendedora, a gente cuida da casa, a gente faz live, a gente cuida da empresa, atende os parceiros, conversa com as amigas e faz jantar. Já lavei roupa, já pus roupa no varal. É assim que funciona, tá bom? Amanhã, ao 12h12, temos live aqui no canal Hospital da Alma com o programa Educação Empreendedora. Vamos falar sobre física quântica e negócios para vocês aqui no Hospital da Alma, ao 12h12, com a gestora do programa, Ellen Moraes, tá bom? A Ana Lu colocou, fala sobre móveis, espelhos e portas. Tá bom, vamos começar então com as portas? Quem quer falar das portas semana que vem? Porque é o primeiro portal, né? É a porta de entrada. Marcado na agenda amanhã, 12h12. Se ainda... Filha, eu tenho que conseguir, se ainda consegue. Tem que conseguir, filha. Agora eu vou até meia-noite, porque ainda às 23 horas eu aplico reiki para os clientes do Hospital da Alma. E se você que não me segue, ou aqui no TikTok ou no Instagram,
e quer receber o reiki à distância, entra no link da bio do Instagram, entra no grupo, coloca o seu nominho, o nome do seu pet, o endereço da sua casa, que todas as quintas-feiras, às 23 horas, eu envio o reiki para vocês, tá? Tenho a minha caixinha, eu coloco o nome de todo mundo, faço as minhas orações e fico ali 30 minutos enviando o reiki para vocês. Gratuitamente. É só você entrar no link da bio do Instagram, se inscrever, entrar no grupo, colocar seu nome, tá bom? Gente, beijos TikTok, beijos Instagram. Até amanhã, 12h, a gente vai falar sobre física quântica e negócios. Quer fazer transição de carreira? Quer entender um pouquinho mais sobre negócios? Quer sair daquela coisa que você não consegue produzir? A física quântica vai te ajudar a entender o porquê que a gente às vezes patina nos negócios, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E na semana que vem, então, a gente vai falar sobre o portal, o grande portal da nossa casa, que é a nossa porta de entrada, às 19 horas, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.